entrar diretamente ao sujeito que quero falar hoje. Quem conhece a Bob Dylan? Muito conhecem a Bob Dylan. O nome de Bob Dylan é Baruch Zimmerman. Translate. O nome do Bob Dylan, o nome real dele é Baruch Zimmerman? Zimmerman. In 1978, em 1978, he was baptized as a believer in Yeshua. Ele foi batizado como um crente em Yeshua. And he published after that 3 records about the faith. E ele publicou depois, né, três álbuns, né, depois que ele se converteu, então. And the first record was The Times Are Changing. E o primeiro desses álbuns era o The Times Are Changing. Os tempos estão mudando. Okay, the song is long. Essa música é comprida, é longa. And I want Yaakov to translate as much as he can of that song to Portuguese. Então vou tentar traduzir aqui um pouco da letra da At música least para o a little more português. than we played. Ok. We played only the blue part, but you can translate. Bakasha. Ok. Então venham, reúnam-se, né? Yeah. Povo, pessoas, onde quer que vocês, what is the room? Onde quer que vocês estejam, né? Venham, se reúnam de onde quer que vocês estejam e admitam que as águas ao redor de vocês, as águas cresceram. E aceitem que logo vocês estarão mergulhados, né? Vocês estarão mergulhando nessas águas até os ossos. If your time to you is worth. Se o teu tempo para você é digno de ser poupado, então é melhor você começar a nadar. Ou então você vai afundar como uma pedra. Porque os tempos estão mudando. Yeah. Keep a little more. Venham escritores e críticos que profetizam com as suas canetas. E mantenham seus olhos abertos. A chance, a oportunidade não vai vir novamente. And don't speak, the chance to speak. Yeah. E não falem tão cedo, não falem sobre isso tão cedo, né? Pois as rodas ainda estão girando. There's no telling who that it's naming for those right now. E não há como dizer who's that's naming. You're naming. Yeah, I know, but for the loser now will be later okay. to win. Tá. E não há como dizer, né, e nem nomear, porque aquele que perde agora será aquele que vai ganhar no futuro. Okay, that's enough. The reason I chose this song, o motivo pelo qual eu escolhi essa música, because in the last few weeks, é porque nas últimas semanas I was preoccupied with the situation of Christianity in the West. Eu estive muito preocupado com a situação do cristianismo aqui no Ocidente. See, the message that you hear today from evangelical churches, a mensagem que você ouve hoje em dia nas igrejas evangélicas, is peace, é paz, love, amor, prosperidade, yeah, to become beautiful, blonde, tall, blue-eyed, rich, se tornar bonito, alto, de olhos azuis, loiro, rico. That's what the church wants. É isso que a igreja está querendo dizer. Almost universally so. Quase que universalmente, ao redor do mundo Very todo. few exceptions. Com algumas pouquíssimas exceções. But the times are changing. Mas os tempos estão mudando. And the coronavirus has accentuated the big changes that are happening in the world right now. E o coronavírus, ele evidenciou, né, as grandes mudanças que estão acontecendo no mundo hoje. The world before the corona is not the same world today. O mundo antes do coronavírus não é mais o mesmo mundo que nós estamos vivendo hoje.
first of all, millions have died around the world. Primeiro, né, que milhões de pessoas morreram ao redor do mundo. In Israel alone, only restaurants, 4,000 restaurants closed and they will never reopen again. Só em Israel, 4,000? 4,000. 4.000 restaurantes que existiam antes, né, da pandemia, eles fecharam e não vão abrir de novo. And there is great political changes, social changes, spiritual changes all over the map. Há grandes mudanças, né, políticas, spiritual, sociais, espirituais acontecendo ao redor do mundo todo. Economic, everything. Econômicas também, tudo. And we have to wake up. E nós temos que acordar. This song was written by Bob Dylan in 1978. Essa música ela foi escrita pelo Bob Dylan em 1978. He already knew there that the times are changing and we better learn to swim or we'll sink like a stone. E ele já sabia lá naquele tempo que ou nós devemos aprender a nadar ou então nós vamos afundar como uma pedra. And he's not talking about spiritual swimming. He's talking about not a bit of physical swimming. He's talking about spiritual swimming, survival. Ele não estava falando de nadar fisicamente falando, estava falando de espiritualmente falando, né? Sobreviver espiritualmente. Because evangelical Christianity, porque o cristianismo evangélico actually started to grow dramatically after World War I. Começou, na verdade, a crescer muito, né, depois da Primeira Guerra Mundial. World War I was a very, very traumatic event for the Western world and civilization. A Primeira Guerra Mundial ela foi um evento muito traumático, né, para o mundo ocidental e para a civilização ocidental. And it was very traumatic for Christianity. E foi muito traumática para o cristianismo. And that trauma is the one that started the Pentecostal movement. E esse trauma foi o que causou, que começou o movimento pentecostal. And that was a great movement. E que foi um grande movimento. It was a movement that changed Christianity, never to return to what it was before Azusa Street in 1903. E foi um movimento que mudou o cristianismo para sempre, né, de como ele tinha sido antes lá do avivamento da Rua Azusa, né? But the changes that happened then are being washed out now. Mas as mudanças que aconteceram lá já estão sendo, né, desfeitas agora. Yeah. Because the church is not interested anymore in war. Porque a igreja agora não está mais interessada lá na guerra. They're interested in grace and love and joy and celebration and worship and music and riches, but not in war. Elas estão interessadas na graça, né, no amor, na paz, nas músicas, na celebração, e não na guerra. Yes. O dinheiro também. But anybody who reads the New Testament, mas qualquer um que leia o Novo Testamento understands that what happened on the cross of Jesus Christ was war. Entende que o que aconteceu na cruz com Yeshua, com Jesus, foi guerra. It was a war against the world. Foi uma guerra contra o mundo. It was a war against the immorality that ruled the Roman Empire. Foi uma guerra contra a imoralidade que governava o mundo lá no Império Romano. You think that it's bad today? Você acha que é ruim a situação hoje? No. Around the year 30, when Yeshua was crucified, por volta do ano 30, quando Yeshua foi crucificado, and was buried in Jerusalem, e enterrado em Jerusalém, and raised from the dead after 3 days, e se ergueu dos mortos depois de 3 dias, and ascended to heaven after 40 days. E ascendeu aos céus depois de 40 dias. On those days in Rome, Caligula was the Caesar. Naqueles dias em Roma, o Calígula era o César. Calígula era o César, era o imperador, né? Yeah. And he married his mother first. E ele casou com a sua mãe primeiro. And then he killed her. E depois matou ela. And then he married his sister. E daí ele casou com a irmã. And then he stopped loving women anymore. E daí parou de gostar de mulheres. And loved men. E começou a gostar de homens. Openly.
abertamente, publicamente. Yeah. And from then on, the Roman Empire started morally going down. E a partir dali, então, o Império Romano começou a moralmente decair cada vez mais. Till the last Caesar, who was 14 years old, até o último imperador, o último César, que tinha 14 anos de idade. Elagabalus was his name. Gabelos. Yeah, he was born in Serbia, in Yugoslavia today. Ele nasceu na Sérvia, né, onde é a Iugoslávia hoje. He became Caesar and he openly performed sex with men, with animals, publicly. E ele se tornou imperador, então, e ele publicamente tinha relações sexuais, né, com homens e com animais, inclusive, publicamente. And people were applauding him. E as pessoas aplaudiam ele. Yeah. When it starts small, quando começa algo pequeno, it reminds me of a joke. Me lembra de uma piada. To demonstrate what I want to say. Para demonstrar aqui o que eu estou querendo dizer. Esse árabe in a village near Jerusalem was walking by the train track that were the train tracks were next to his house. Train tracks. Okay. Então tinha esse árabe lá numa vila em Jerusalém que passava o trilho de trem, né, perto da casa dele. And he was walking. E ele estava andando por ali. And he heard poo, poo, poo. E ele ouviu o apito do trem. He said, "Well, this is my place. This is my land. I am not moving for anybody." E ele falou assim: "Não, esse aqui é a minha terra, esse aqui é o meu lugar e eu não vou sair daqui por nada, não." The train came, hit him, boom, he flew 20 meters, broken bones in the hospital for 6 months. E o trem veio e bateu nele, ele voou 30 metros e quebrou ossos, enfim, foi parar no hospital e ficou lá meses. And after 6 months he returned home. E depois de 6 meses ele voltou para casa. But he didn't know that his wife bought a new kettle for boiling water. Okay. But a kind of kettle that has when it boils it goes ooh. He didn't know. He didn't know. Ele não sabia quando ele voltou para casa que a esposa dele tinha comprado uma chaleira, né, que fazia esse apito. And so he was sitting with his friends and telling him about what happened in the hospital and what happened and all of these things. Então ele estava ali, né, sentado ali reunido com seus amigos, contando o que tinha acontecido lá no hospital com ele e tudo mais. And all of a sudden he hears this kettle boiling. E daí do nada ele começa a escutar aquele barulho, né, que era da chaleira. And he was walking with crutches. E ele estava com bengalas, com muletas. And he went after the sound and he saw that kettle and he broke with the crutches. He broke the kettle to pieces. Daí quando ele ouviu, né, ele pegou aquelas muletas e começou a bater na chaleira e despedaçou ela inteira com as muletas. And everybody asked him, "Ahmed, what are you doing?" E todo mundo perguntou para ele: "Ahmed, o que você está fazendo?" He said, "These things you have to take care of them when they're small." Ele disse assim: essas coisas tem que tomar cuidado com elas quando elas são pequenas. Yeah. And the same thing is the message that I have for you. E é a mesma coisa a mensagem que eu tenho para vocês. And for the body of Christ worldwide. E para o corpo de Cristo ao redor do mundo. I don't think it's too late for the church, for Christianity to wake up and understand that we are at war. Eu não acho que ainda é tarde para o cristianismo, para a igreja acordar e entender que nós estamos em guerra. And the war is not about doctrine. E a guerra não é sobre doutrina. This war is for survival. Essa guerra é por sobrevivência. For survival of the next generation. Para a sobrevivência da próxima geração. Because our faith in God is only a one generation faith. Porque a nossa fé em Deus é a fé de apenas uma geração. Because if we don't have the next generation, porque se nós não tivermos a próxima geração, Christianity will stop existing. Judaism will stop existing. O cristianismo, o judaísmo vão deixar de existir. The Jews know this. Os judeus sabem disso. And in Netivia in Jerusalem we know this. E lá no Netivia em Jerusalém nós sabemos disso. That's why we invest so much time, so much energy, so much money for the next generation. E é por isso que nós investimos tanto tempo, energia e dinheiro na próxima geração.
all the leadership, all the men in leadership now in Netivia were born in Netivia. Toda a liderança do Netivia hoje, que está liderando lá, nasceram lá na congregação do Netivia. Yuda, Daniel, David Shkedi, Adam Rosenfeld, Nir, they're all born and raised. I evangelized their families, and they are the second generation. Now they're in leadership, and they're training the next generation. Toda a liderança lá, o Yuda, o Daniel, enfim, né? Todos eles que estão lá liderando, eles nasceram na congregação, cresceram lá, eles já são a segunda geração de pessoas que foram evangelizadas, estão lá, né? E agora eles estão treinando já a próxima geração também. And all that generation that was called the Munchkins, the Judah gave them the name the Munchkins. E toda aquela geração que o Yuda está chamando de Munchkins, They're all believers. We didn't lose anyone. todos eles permanecem crentes, nenhum deles se perdeu, não perdemos nenhum deles. Because we spend time with them. Porque passamos tempo com eles, gastamos tempo com eles. And not only teaching. Não só ensinando. We have a motto of P&P. Pray and play. Nós temos um motivo assim, de orar e orar. No. P&P. Pray and play. Play and pray. Brincar e orar. Yeah. Atividades juntas. Because you can't win the children, you can't win the next generation just with prayer and teaching Bible. Porque você não consegue ganhar a próxima geração só com oração e ensino da Bíblia. They have to have friends from the congregation. Eles têm que fazer amigos na congregação. They have to have time to play together, not only to pray together. Eles têm que ter tempo para eles brincarem juntos também, não só para ficarem orando juntos. And I thank God for this. E eu agradeço a Deus por isso. It wasn't my idea. Não foi minha ideia isso. It was the idea of their fathers and their relatives and their friends. Foi ideia dos próprios pais deles, dos parentes deles e dos amigos deles fazer isso. But I'm saying this because, again, back to the idea. Christianity is about war. It's not only about peace and not only about joy and not only about worship. It's about war. E eu estou dizendo isso porque, de novo, cristianismo não é só sobre paz e amor. Cristianismo é sobre a guerra. Because we have so many texts, I don't know where to start. The love of the world is hate of God. If you love the world, you hate God. Nós temos tantos textos, né? E eu nem sei nem por onde começar de tantos que tem, porque if you love the world, se você ama o mundo, você odeia Deus. You can't love both of them. Você não pode amar os dois ao mesmo tempo. There is a war, and that war is. I know it was very fashionable 15 years ago, 20, about spiritual warfare. Essa guerra, eu sei que era uma moda, né? Uns 15 anos atrás tinha essa questão da guerra espiritual. All the pastors, Baptist, Church of Christ, Presbyterians, Methodist, Pentecostal, all talk about doing spiritual warfare. Todos os pastores lá naquela época, batistas, presbiterianos, da Igreja de Cristo, pentecostais, enfim, eles falavam assim: vamos fazer guerra espiritual. And what was that spiritual warfare? E o que era aquela guerra espiritual? That was the spiritual warfare. Era, né, aquela falação em línguas, vamos assim dizer, era aquela guerra espiritual para eles. And some of them were specialists in casting out demons. E alguns deles eram especialistas em expulsar demônios. I promise you, if they ever met a demonized person, they would run like crazy. Mas eu prometo para você que se eles de fato encontrassem uma pessoa endemoniada, eles saíam correndo. Eles nunca nem viam, na verdade, uma pessoa endemoniada. I promise you. Eu prometo para vocês. That there is no such a thing as spiritual warfare in the Bible. The term doesn't exist. Que não tem tal coisa como uma guerra espiritual na Bíblia. Esse termo não existe lá na palavra. It's only war. É só guerra. War against the world, war against sin, war against the powers and the principalities and the spirits of the world. É guerra, né, contra o pecado, guerra contra as potestades e principados deste mundo. That's what we have in the New Testament. É isso que nós temos lá no Novo Testamento. And it's real. E é real. Yeah? It's real because it
young people leave the church. E é real porque isso é o que faz pessoas jovens saírem da igreja. It's real because the young people can discern the fake É from real, the real. é real porque os jovens eles conseguem discernir o que é falso do que é verdadeiro. And we're losing whole generations Nós estamos perdendo, in the evangelical world and in the messianic world. nós estamos perdendo gerações inteiras no mundo evangélico e no mundo messiânico. Because we don't realize how serious this war really is. Porque não percebemos quão séria essa guerra realmente é. And like Bob Dylan sang, the times are changing. E como o Bob Dylan cantou, os tempos estão mudando. We can't keep the young people anymore with the same tricks that we used 15 years ago, 10 years ago, 20 years ago. Não podemos mais manter os jovens na igreja com os mesmos truques que nós usávamos lá 15 anos, 20 anos atrás. With Christian rock and roll music. Com rock and roll gospel, né? Yeah. We can't keep them. We can't compete with the famous rock and roll bands and metal bands and the hard rock bands of the world. We can't compete. Nós não conseguimos mais alcançá-los com isso. Não podemos competir com as bandas de rock do mundo, com as bandas de metal, né, essas do mundo. Não temos como competir com elas. When I heard the music that my granddaughter listens on her phone, quando eu ouvi a música que a minha neta escuta no telefone dela, yeah, I was alarmed. Eu fiquei assustado. Yeah. Because it's the music of the world. Porque é a música do mundo. Because the singers are using bad words, dirty words, sexual innuendos in the music. That's what the children of the believers are listening to now. Os cantores dessas músicas, eles usam, né, coisas do mundo, palavras torpes, né, letras torpes, insinuações de sexuais, enfim. E é esse tipo de música que os filhos, né, estão ouvindo agora. Our world is changing in every parameter. Our world is changing in every está mudando parameter. cada parâmetro que nós temos. Economically, politically, socially, financially. Economicamente, politicamente, socialmente, financeiramente. But also church. Mas também, also spiritually. Também a igreja, também espiritualmente. Yeah. Don't be surprised. Não fique surpreso. If some of your grandchildren are not going to walk with the Lord. Se alguns dos seus netos não vierem a andar com Deus. Don't be surprised. Não fique surpreso. Because it happens in the best families. Porque acontece nas melhores famílias. It happens. E acontece. But doesn't have to happen. Mas isso não tem que acontecer. It doesn't have to happen because what keeps the young people faithful more than anything? Porque o que faz os jovens se manterem fiéis mais do que tudo is war. É a guerra. And I'm not talking about now doing, what Trump did on the 6th of January, storming the Senate. E eu não estou falando de fazer o que o Trump fez lá nos Estados Unidos, né, no 6 de janeiro, lá, de mandar eles invadirem lá o Senado. Yeah. I'm not talking about, violence. Não estou falando de violência. But I am talking about realizing that we have enemies. Estou falando de a gente perceber que nós temos inimigos. And sometimes those enemies look like angels of light. They're pastors sometimes. E às vezes esses inimigos eles parecem até anjos de luz, às vezes são até pastores. They're Orthodox Jewish rabbis sometimes. E às vezes também são rabinos judeus, às vezes. We have very famous Orthodox Jewish rabbis in jail in Israel now. Tem muitos rabinos ortodoxos famosos que estão presos lá em Israel hoje. Because of the sin that they did under the disguise of being spiritual leaders. Por causa do pecado que eles cometeram sob o disfarce de serem líderes espirituais, né? Yeah, we're at war. Nós estamos em guerra. And we have weapons. E nós temos armas. Paul in the chapter 5 of Ephesians tells us we have weapons. Paulo, no capítulo 5 de Efésios, ele nos diz que nós temos armas. We have weapons for defense, like a helmet. Nós temos armas para nos defender, defensivas, né, como o elmo, o capacete. The helmet of truth. O capacete, o elmo da verdade. Yeah. We have defense. Temos defesa.
don't know how to, armor. A couraça, né? Yeah. We have a belt. Temos um cinturão, We have boots. temos as botas. The description is of the clothing of a Roman soldier that Paul is describing in Ephesians 5. A descrição que o Paulo está usando ali em Efésios 5 é de uma como se fosse uma armadura do soldado romano, né? But we also have the sword of God's word. Mas também temos a espada da palavra de Deus. And it is a sword. It is a sword. E é de fato uma It's a espada. very powerful weapon. É uma arma muito poderosa. Yeah. The word of God is a very powerful weapon. A palavra de Deus é uma arma muito poderosa. But the problem is that most of the evangelical pastors don't know the word of God. Mas o problema é que a maioria dos pastores evangélicos não conhece a palavra de Deus. They study only the New Testament. Eles só estudam lá o Novo Testamento. Very little of the Old Testament. Muito pouco do Antigo Testamento. And I want to tell you, you cannot understand the New Testament without the Old Testament. That foundation is the Torah. E eu digo para você, não dá para entender o Novo Testamento sem o Velho Testamento. A fundação dele é a Torá. The Torah and the prophets. A Torá e os profetas. That's what Jesus quoted to the Pharisees. É isso que o Jesus, né, citou lá. Ele citava para os fariseus. And Paul quoted to the Greeks. E o Paulo citava para os gregos. And to the synagogues. E nas sinagogas também. Yeah. The Torah is the foundation, and the prophets are the second floor, and the writings are the third floor on which the New Testament is built. A Torá é a fundação, é a base, né? Aí vem os profetas, um segundo piso. Aí vem os escritos como um terceiro piso sobre o qual o Novo Testamento ele foi construído. I'm glad that Sarael has a Torah scroll. E eu sou muito feliz que a Sarel tem um rolo de Torá aqui. It took miracles to bring it here. Que foram necessários milagres, né, para que ele chegasse aqui. Yeah. It was left in the airport in Tel Aviv. Ele ficou preso lá no aeroporto em Tel Aviv. Unregistered. No, unregistered. Ficou lá assim, ninguém registrou, né? Ficou lá jogado lá no canto. And without a name, sem nome, without identification, who does it belong to? Sem nenhuma identificação assim, de a quem ele pertencia. And for over a month, I called friends, I called security, I called the head of security in Lod, in the airport. Nobody knows anything about it. E por cerca de um mês, assim, eu fiquei ligando, né? Liguei lá para os meus amigos, para o segurança, para o chefe de segurança no aeroporto, e ninguém nem sabia onde que estava o rolo. We know nothing about it. Eles falavam, não sabemos de nada, não sabemos de rolo nenhum. Then Hannah Kovner, my secretary, said, maybe the rabbis saw it and maybe they took it. Daí a Hannah Kovner, que é a secretária lá no Nativa, ela disse, olha, será que os rabinos lá do aeroporto não viram? Talvez eles viram e eles pegaram o rolo. Because according to Pedro's description, it was a man with a kippah, with a beard, right? Orthodox Jew that took it, the Torah. So I called the Chabad rabbi. Então, o Pedro contou que o Pedro estava com o rolo, né? Que foi uma pessoa que estava vestido como ortodoxo que pegou o rolo dele, né? Então, eu liguei para um rabino da Chabad. He said, "Yeah, I remember something about it. I gave it to the rabbi of the airport." E esse rabino do Chabad, ele falou assim: acho que eu tô lembrando, acho que eu peguei e eu dei para o rabino do aeroporto. So I called the rabbi. Então, eu liguei para esse outro rabino. And he said, "Yes, I have a Torah that somebody left in the airport." E ele disse: sim, eu tô com uma Torá aqui que alguém deixou no aeroporto. And I don't know what to do with it. E eu não sei nem o que fazer com ela. I said, "Just tell me where is it." E eu falei para ele: só me diga onde que tá. He said, "In the Torah cabinet of the synagogue at the airport." Ele falou: tá lá na arca, né, lá da Torá I na said, sinagoga do aeroporto. I'll send somebody to pick it up. Daí eu mandei alguém lá para ir buscar. So I talked to El Al. It was the last flight of El Al to São Paulo. Eu falei com a El Al, né, com a companhia de viagem aérea israelense, e era o último voo deles direto de Tel Aviv para São Paulo. And they gave me the number of the pilot. Eles me deram o número do piloto, pessoal do piloto. And the pilot went to the synagogue, picked up the Torah, and he took a flight. After he landed in São Paulo, he privately paid a flight from São Paulo to Curitiba. He had the address of their house,
And he knocked on the door, gave them the Torah. E o piloto foi lá na sinagoga do aeroporto, pegou a Torá, levou consigo na cabine, e quando chegou em São Paulo, ele pagou um voo particular para levar a Torá, para trazer a Torá aqui para Curitiba, com o endereço, né, do Roche, da Estela. E a Torá foi parar, foram bater lá na porta lá da casa do Jair da Estela, e a Torá foi entregue lá. When you war against evil, Quando você guerreia contra o mal, against sin, contra o pecado, against the political powers of the religious institutions in your country, contra o poder, né, o poder político aí das instituições religiosas lá do seu país, then God helps. então Deus ajuda. God is with us. Deus está conosco. One more story that Marcelo and I and Mateus and others were a part of. One more story that we share. Há mais uma história que eu, né, o Mateus e o Rabino Marcelo nós dividimos. I was flying from Vitória Eu estava voando de Vitória to Belo Horizonte. para Belo Horizonte. And in that flight, E naquele voo, next to me, assim perto do meu lado, sat the pastor. Yes, he's from Jewish ele origin. tem origem judaica, esse pastor, ele estava sentado That's what he então, told do meu me. lado, ele é um grande pastor aí da Igreja Batista, né? Yeah, and so we were talking, E daí começamos a conversar, and he said, next Tuesday we have 1,000 pastors coming to the church. e ele falou assim, ó, na próxima terça nós vamos ter aí 1.000 pastores indo lá na igreja. I want you to come and talk to them. E eu quero que você vá lá e fale com eles, fale para eles. Okay, we went with Marcelo, Mateus, I don't know, some few other people from Har Zion, Então nós fomos lá, né, eu, o Rabino Marcelo, o Mateus e algumas outras pessoas lá da Har Zion. and the first speaker E o primeiro a falar, in front of me e ele é um árabe palestino que odeia os judeus hates Israel. e odeia Israel. And when he heard that I was supposed to speak first, he asked, E quando ele soube que eu ia falar antes, ele foi lá e pediu para o pastor para ele falar primeiro. and he spoke, E ele falou. and he said terrible things. E ele começou a dizer coisas terríveis. Yeah, he called the Jewish people nación maldita. Ele chamou o povo judeu de nação maldita, Yeah, raça maldita raza maldita. Yeah, and other things. e outras coisas aí. And so we had Yuda Ochman with us at that time, Então nós tínhamos o Yuda Orman and I and Mateus, we wanted to catch him and talk to him. E eu e Mateus queríamos então, né, pegar ele ali e falar com ele. But he had a car waiting for him with the door open and the engine on. Mas ele tinha já um carro lá esperando para ele, né, com a porta aberta para ele entrar e já com o motor até ligado para ele And sair. we ran after him. Mas nós corremos lá atrás dele. And he got in the car and drove away. Mas ele entrou no carro e foi embora. So it was an opportunity for war. Então foi uma oportunidade para uma guerra. I would have preferred to do the war person to person personally. Eu preferia ter feito a guerra, né, em pessoa, But he ran away. mas ele fugiu, foi embora. And then I spoke to the 1,000 pastors. Mas então eu fui lá e falei com aqueles 1.000 pastores And I felt like a warrior. e eu me senti como um guerreiro. And it's not the first time or the last time. E não foi a primeira vez e nem a última. When we war against the world, against hate, against racism, against anti-Semitism, we cannot be gentle. Quando nós guerreamos contra o mundo, contra o racismo, contra o antissemitismo, nós não podemos ser gentis. We have to fight to win, Nós temos que guerrear para vencer. not to fight to play. Não batalhar, não guerrear para jogar, para brincar. It's not a spiritual war, it's a real war. Não é uma guerra espiritual, é uma guerra real. And I said, this raça maldita is the raça of Yeshua E HaMashiach. eu fui lá e falei, essa raça maldita é a raça de Yeshua, o Messias. He was circumcised on the 8th day. Ele foi circuncidado no 8º dia. Yeah. He was raised knowing how to read the Torah.
Ele cresceu aprendendo a ler a Torá. Yeah. He never Ele nunca ate ham sandwich. comeu sanduíche de presunto. Yeah. He went to synagogue. He was trained. Ele ia à sinagoga e era treinado, ele aprendia lá. He knew the Torah. He knew how to quote the Torah. Ele sabia a Torá e sabia como citar a Torá. Yeah. So I gave strong message, Então eu dei uma mensagem bem forte. and the pastors all were standing up and applauding. E os pastores, no final, todos eles se levantaram e aplaudiram. But the funny thing was the Jewish rabbi, or I think the Reform rabbi of Belo Horizonte, was in that meeting. Mas o que é mais engraçado é que o rabino da sinagoga reformista lá de Belo Horizonte, ele estava lá no evento. But he was not sitting with the pastors. Mas ele não estava sentado junto com os He pastores. was Lá. hiding behind the pillar in the back of the church. Ele estava escondido atrás do pilar da igreja lá. But I caught him. Ah, mas eu vi ele, eu peguei ele. And the truth is, E a verdade yeah, that the first time he heard a believer in Yeshua stand up é que foi a primeira vez que ele ouviu um crente em Yeshua se levantar and stand with the Jewish people e se colocar ao lado do povo judeu. and declare that the gospel is E Jewish declarar que o evangelho é judaico. and Yeshua never became a Christian. E que Yeshua nunca se tornou um cristão. Yeah. He died on the cross as the king of the Jews, Ele morreu na cruz como rei dos judeus. not as a Baptist or a Presbyterian or a Methodist or a Catholic. He died as the king of the Jews. Não como batista, metodista, presbiteriano, católico. Ele morreu como rei dos judeus. And this is my message for this church. E essa é a minha mensagem para essa igreja. Momento. Tem um detalhe que você falou. Yeah. Eu vou falar aqui. Ele disse o seguinte. Desculpa, João. Yeah. Esse foi muito interessante o testemunho dele. Não só o rabino da comunidade estava presente, e Shula teve a coragem de dizer o seguinte, me corrija se eu estiver errado. Raça maldita, ele chamou-nos de raça maldita, mas é através dessa raça maldita que ele compra avião, que ele compra apartamento, que ele faz o império dele. Ele ganha dinheiro em cima de Paulo, que era um judeu. Ele ganha dinheiro em cima de Pedro, que era um judeu. Ele ganha dinheiro em cima de um Jesus, que era judeu. Lembra disso? Sim. Aí todo mundo ficou... Na hora de ganhar dinheiro, é a favor dos judeus. And the last message I have is from the book of Esther. E a última mensagem que eu tenho é do livro de Esther. Mordecai heard about Haman's plan to kill all the Jews of the Persian O Empire. Mordecai, né, ele ouviu sobre o plano de Amã para exterminar todos os judeus lá do Império Persa. And he didn't know how to reach Esther because Esther was a queen in the harem of King Xerxes, Hashverosh. E ele não sabia como chegar lá na Esther, porque Esther, né, já estava, era rainha já lá do harém lá do rei Assuero, né? And so he talked to the guard Então ele falou com o guarda, com o oficial, and sent a message. e enviou uma mensagem. The message is from the book of Esther, chapter 4, verse 13 and A 14. mensagem está lá no livro de Esther, capítulo 4, versos 13 e 14. Do not think in your heart that you will escape the king's palace any more than any other Jew. Não penses no teu coração que você vai escapar, né? Aí no palácio do rei, mais do que qualquer outro judeu, você vai escapar de ser exterminada. And I want to say this to us as believers and as messianic believers. Whatever happens to Christianity and to the Brazilian culture is going to happen. You cannot escape from it. Eu quero dizer para todo crente, né? Crente, messiânico, enfim. You cannot escape the destiny of the believers in the world. Que você não pode também escapar do destino dos outros crentes no mundo. We're a part of a whole. Nós somos parte de um todo.
We are brothers with the Baptists and with the Methodists and Pentecostals and with anybody who confesses Yeshua. In the eyes of the world, we're all one. Nós somos irmãos dos batistas, dos metodistas, enfim, de todos aqueles que The confessam Mennonites. Yeshua, dos menonitas também, todos aqueles que confessam Yeshua, para o mundo nós somos um com eles. They don't divide us to this is better than the other. No, they look at the church as one. O mundo não We divide don't look at it as one, but the world looks at us as one. O mundo não divide a gente lá, esse aqui é batista. Não, para eles somos todos um só. Nós é que fazemos essa divisão, mas o mundo lá fora, eles não veem dessa forma. Para eles somos um só. So Mordechai tells Esther, no, you're not going to escape. You're going to have the same destiny as all the Jews. If all the Jews die, you die. If all the Jews suffer, you suffer. Então Mordecai manda para a mensagem para Esther e fala: você não vai escapar do mesmo destino de todos os outros judeus do mundo. Se os judeus morrerem, você vai morrer também. Se eles sofrerem, você vai sofrer também. And if you don't do what you have to do to save your people, God is going to find somebody else to do it, but you're going to be the loser. E se você não fizer o que você pode para salvar o teu povo, Deus vai chamar uma outra pessoa, vai colocar uma outra pessoa e você vai ser tida como uma perdedora. And here is the phrase: who knows if you are not created for such a moment as this? E aí ele diz a frase, né? Quem sabe... Verse 14. Tá. Quem sabe se você não foi colocado aí justamente por esse propósito? And I'm telling you here, Eu estou dizendo isso para vocês aqui. you're the only messianic congregation in Curitiba. Vocês são a única congregação judaico-messiânica aqui em Curitiba. And it's a small congregation, E é uma congregação pequena, but there's a lot of young people. mas tem muitos jovens aqui. Praise God. Louvado seja Deus. And I'm telling you, like I'm telling Hartzion, like I'm telling Chesed Ve'emet in Vitoria, like I'm telling in Rio and in Eu all estou the congregations. dizendo para vocês, como eu digo também lá na Hartzion, como eu digo na Chesed Ve'emet em Vitória e lá no Rio, em todas as congregações. Who knows if God did not give you the chance to be created and to exist for such a time as this? Quem sabe se Deus não deu a chance para vocês serem criados e existirem para um tempo, justamente para um tempo como esse. Because if you wait Porque se você esperar for the big evangelical churches to move para esperar que as grandes igrejas evangélicas se mexam and to stand up e se levantem and to speak the truth e falem a verdade and to stand for God's word, e se coloquem de fato ao lado da palavra de Deus, it's not going to happen. não vai acontecer. These pastors of these big churches are very political, Esses pastores dessas grandes igrejas, eles são muito políticos. and they're not going to do something that is not politically correct E eles não vão fazer in the eyes of the world. Eles não vão fazer coisas que são politicamente incorretas aos olhos do mundo. Yes, they're going to stay Eles vão permanecer do jeito que estão, in the political correct area. na área do politicamente correto. We don't have to do it. Nós não temos que fazer isso. And I'm repeating what Mordechai said to Esther. Who knows if God did not put you in this position exactly for such a time as this? Eu estou dizendo a mesma coisa para vocês, a mesma coisa que o Mordecai disse para Esther. Quem sabe se Deus não pôs vocês aí nessa posição justamente para um tempo como este. Yeah. I wish you many blessings. Eu desejo para vocês muitas bênçãos. I wish you strength. Eu desejo força. I wish you to invest in your children, in your young generation. Eu desejo que vocês invistam nas suas crianças, na geração jovem que está aqui. That's the most important thing, the next generation. Isso é a coisa mais importante, a próxima geração. And don't be afraid to look at your position here as a commando, E não tenham medo de olhar para a posição de vocês aqui como a commando military unit, como uma unidade de comando militar mesmo, nessa guerra. fighting for the purity of the gospel, Lutando pela pureza do evangelho, for the Jewishness of our faith, pela judaicidade da nossa fé, for the tradition pela tradição of the early church, da igreja do primeiro século.
in the restoration, E a restauração, because the restoration involves, if we want the same fruit, we have to have the same trees. porque a restauração ela envolve, se nós queremos o mesmo fruto, nós temos que ter a mesma árvore daquele fruto. And our tree is God's word. E a nossa árvore é a palavra de Deus. And that's where we're going to get the strength, the training, and the inspiration to fight this war against secularity, against immorality, against fake faith. E é onde nós vamos achar a força, a inspiração para lutar Against fake faith. contra a fé falsa, né? E a imoralidade que está por aí. I'm not talking about doctrine, I'm talking about hypocrisy. Eu não estou falando de doutrina aqui, eu estou falando de hipocrisia. Yeah. And God give you the strength and the guidance and the anointing of the Holy Spirit. E que Deus dê para vocês a força, né? A condução e a unção do Espírito Santo. Amen. Amém. Toda Rabba Yaakov. Toda Rabba.